Oi, meu nome é Fernanda Provinciato. Opa! Participação da Tina, gente. Sou da Casa Estúdio Fernanda Provinciato. Opa, Casa Estúdio Fê Provinciato. Essa é a nossa aula 3. Vai ser a primeira parte da aula 3. Na aula 3 nós vamos aquarelar, tá bom? Antes da gente continuar essa aula, curte, se inscreve, ativa as notificações para receber as novidades, tá bom? E nessa aula a gente vai fazer uma coisa bem básica para começar, tá? Vamos para a prática? A aula de hoje é aquarelando, tá? Então nós vamos usar como inspiração esse quadrinho aqui, que a gente vai primeiro fazer o desenho. Então vamos ver aqui, uma, duas, três, umas 3 partes iguais. Vou fazer mais ou menos, tá? Não vou fazer igualzinho. Só pra gente partir desde a criação até o resultado final. Então aqui a gente vai desenhar um cato. Tô usando papel próprio, tá? Tô usando o papel Canson 300, tá? Que é o ideal para aquarela. A gente costuma usar para os menores aqui nas aulas, para as crianças menores. E para quem está começando, o 140 mesmo, Canson 140, porque ele dá para brincar com ele. Não é o ideal, mas eu acho que já dá para fazer dá para brincar bem e tal, até a pessoa pegar mais o jeito e comprar esses papéis próprios, porque são papéis mais caros, tal, e então a gente começa a praticar, né, que vai ter erros e acertos. Então a gente começa a praticar no papel que não é tão caro, tão bom, mas que dá para fazer uma boa brincadeira. Aí conforme você vai pegando o jeito, porque a aquarela você precisa dominar, né? Ela é um pouco indomável, na verdade, então dominar, você nunca domina, você só vai aprendendo a lidar com ela. Por isso que eu falei que ela até é um pouco terapêutica, né? E aí quando você começa a ter um pouquinho mais essa destreza, você parte para o papel melhor, né? Então aqui eu esbocei o cactus, vou fazer uma faxininha. Não pode esquecer da faxina, porque senão não sai depois, fica por trás da tinta, o lápis, e aí não tem como mais tirar. Tá? Então sempre faz uma boa faxina, a não ser que você queira que apareça uns rabiscos, se essa é a sua intenção. Caso contrário, quanto mais clarinho você deixar, melhor. Tá dando pra ver? Eu gosto de desenhar o meu caracolzinho. Sempre eu desenho meu caracolzinho nos desenhos, na maioria deles, né? E aí eu fiz ele aqui agora. Bom, conforme eu expliquei, a gente vai fazer a parte de trás do desenho, tá? Só pra quem nunca mexeu com aquarela, não se preocupem em errar e enfim, né? Brinquem um pouquinho antes, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui primeiro vocês vão passar água, tá? A gente pode chamar essa técnica de aguada. Então, brinca um pouquinho assim, ó. Você passa primeiro a água, a água, tá certo? E depois você põe a tinta, ó. Pra quem nunca fez isso, é muito importante. Isso é muito bom quando você vai fazer um fundo grande, um fundo meio galáxia, você pode misturar as cores, ó que legal. Esse papel não é o ideal, ó, ele é mais fino, tá vendo? Eu acho que a gramatura dele é 140, mas dá pra brincar, vocês estão percebendo que dá pra brincar? Por isso que eu falei no início, tá? Então esse tipo de brincadeira aqui, né, que inclusive os pequenos amam e eles... No dia do treino que a gente faz isso, eles fazem muitas manchas, porque é muito gostoso, né? Parece mágica, ó. Tá vendo? Que legal. Então, eles gostam muito disso.
tá? Então, pode fazer quantas manchas vocês quiserem. Se quiser uma cor só, misturar pode. Esse papel, ó, ele forma um pouquinho de poças, né, indesejáveis. Então, se formar uma pocinha aí, dá uma espalhada, tá? Porque senão ela não seca nunca. E quando secar, ela vai ficar uma mancha que não é uma mancha bonita de aquarela, é uma mancha da água mesmo. Uma outra maneira de pintar é quando você pega a tinta e você vai adicionando água, tá? Eu vou pegar esse pincel, que é um pincel com reservatório, inclusive esse aqui eu ganhei de uma aluna. Eu tenho esse com reservatório, esses daqui são japoneses, a gente precisa comprar em sites, porque aqui na nossa cidade não tem, interior. Eles têm reservatório, então olha só, eu pus a tinta e como eles têm água dentro, ó, tá vendo a aguinha aqui? A cerda sempre fica molhada, ó, tá sempre molhada, tá vendo? Então, conforme eu vou fazendo isso, ela vai diluindo a tinta, ó. Porque a cerda sempre se mantém, tá vendo que ficou mais escuro e mais claro? Então, testem isso com um pincel com reservatório. Mas se você não tiver pincel com reservatório, não tem problema. Eu tenho alguns aqui que eu comprei em sites de importação, tá? Aqui no Brasil eu não consigo achar, então eu tô mostrando a marca aqui, tentando mostrar. Comprei alguns, são todos importados, eu comprei kits e tal, né? Mas se você não for comprar, tente sempre encontrar um pincel com a cerda bem macia e com esse formato bem bicudinho, tá? Então, se você não tem o pincel com reservatório e precisa pintar uma grande área para não ficar manchado, o que você vai ter que fazer? Para seguir esse princípio aqui, você tem que pôr tinta, põe um pouquinho de água, forma essa pocinha, tá vendo? E aí você põe tinta, põe um pouquinho de água, põe tinta e vai indo. O espaço que você precisar, porque como você tem essa pocinha, você consegue ampliar o espaço. Se você não faz essa pocinha, a pintura fica manchada como se fosse canetinha, sabe? Quando você vê as pinceladas da canetinha, vê as marcas da caneta. Então, se você pinta um pedaço aqui, se você não deixa a pocinha, e quando você for pintar de novo, forma como se fosse uma mancha, uma divisão, assim. Eu não consigo fazer. Acho que eu tô tão acostumada já a fazer do jeito certo, que eu não consigo fazer errado. Mas eu vejo muitos alunos fazerem isso no começo, até eles pegarem o jeito. E quando você vai fazer um detalhe, fazer uma coisa por cima, seria uma segunda camada, e você quer que fique mais marcado, então você usa o pincel com menos... Vou até pegar um pincel menor. Você usa um pincel com menos água e mais tinta. E aí você consegue fazer algo mais detalhado, tá vendo, ó? Por cima da onde você já fez, certo, ó? E o que eu explico para os meus alunos também. Quando você inclina o pincel assim, a pincelada fica maior. Quando você deixa o pincel na vertical, a pincelada fica mais fininha. Tá vendo? Então, você controla a pincelada dessa forma. Brinquem bastante, façam testes. Quando fizerem os testes, voltem para o desenho, tá? Aqui, o que a gente vai fazer primeiro? Conforme eu expliquei, a gente vai fazer o fundo e a primeira camada do cacto, certo? Duas coisas para a gente lembrar. Primeira, nunca deixe o pincel secar enquanto estiver pintando, certo? Então, essa é a primeira. Guarda e a segunda. Aqui eu peguei um pincel não com reservatório, que eu gosto do pincel com reservatório, porém não é sempre que eu uso. Tá vendo? Ó, se eu deixar secar isso aqui, ele vai manchar. Então, eu vou pôr uma pocinha de água, certo? E eu quero pintar
como se fosse o chão aqui, né? Então, eu tô fazendo uma pocinha de água aqui, ó, pra não manchar. Bom, agora, muito importante é a gente entender uma coisa, tá? É aquela segunda parte lá que a gente precisa lembrar, certo? Eu disse que a gente não pode deixar secar, ok? Agora eu vou falar uma coisa ao contrário. Espere secar. É bem isso. Então, vou dar um exemplo aqui nessa área, tá? Que tá molhada ainda. Vocês podem ver que tá molhada, ó. Tá vendo? Tem até uma pocinha aqui. Olha a diferença desse papel, ó, ele fica enrugadinho, e esse papel. Tá vendo a diferença, ó? Então, esse daqui, o que tá acontecendo? Vamos supor que eu quero pintar aqui do lado desse púrpura aí, uma outra cor. Vamos pegar uma cor, inclusive, mais escura, que vai predominar mais. E eu quero pintar, mas eu não quero que elas se misturem como eu fiz aqui, ó. Eu quero que elas fiquem cada uma no seu lugar, tá? E ela tá molhada. Então, eu vou pintar aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer isso aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Tá vendo, ó? O azul, que eu não queria que invadisse a área do roxo, invadiu. Tá vendo, ó? Ele se infiltrou. Bom, agora que já secou, ó, eu posso pintar aqui, tá? Já esperei secar. Eu vou fazer uma área assim, que eu quero ficar só dentro dela, não quero toda a parte de trás. Então, eu molhei aqui, pra não ficar aquelas coisas que eu falei pra vocês, tá? Peguei um pincel grande, com bastante cerdas. Eu tô virando o papel assim pra facilitar. Também isso eu ensino aqui nas aulas, para não bater a mão, para posicionar a mão de uma maneira que fique melhor para cada um, né? Que cada um tem a sua preferência. Agora, como eu fiz com bastante água, eu tenho que tomar cuidado para não deixar muito pocinha, assim. Tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, aqui tem uma pocinha, ó. Então, eu tenho que... Opa! Bati o pincel, gente. Esse pincel é muito comprido, ó. Tem que tirar, tá vendo? Ó, aqui, não sei se dá pra ver, tem uma pocinha, que aí forma aquelas manchas indesejáveis. Então, eu tô tirando o excesso, um pouquinho da água com o próprio pincel. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer mesmo? Vamos ver se vão lembrar. Você lembra, ajudante? Ixi, ajudante não lembra. Esperar secar. Eu não posso pintar agora a parte do cacto. O que eu posso pintar é o meu bichinho aqui, ó. Porque daí ele tá... Aqui, essa área vermelha está seca, tá? Então, eu vou pegar um pincel mais fino e posso pintar ele sem muita preocupação. Lembrando que são as primeiras camadas, né? Esse pincel é muito grande. Eu bato o pincel no meu ajudante, gente. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vou virar assim, ó. Pronto. Vou esperar secar agora. Que nem o vaso eu posso pintar, porque eu posso esbarrar aqui no amarelo, tá? É isso. Bom, agora que já secou a parte do fundo, eu posso fazer o vaso, né?
A gente pode usar também secador, alguma coisa assim, tá? Só cuidado, porque se tiver muito molhado, ele espalha a aquarela e aí talvez não seja o resultado que você queira. Ó, aqui eu quero uma mistura de cor, então tudo bem, tá molhado, né? Então é isso que você tem que entender. Que quando você quer, né, de propósito, assim, tudo bem não esperar secar. Mas se você não quer que as cores se mesclem, se fundam, assim, tem que esperar secar. Lembrando das pocinhas, tô tentando tirar um pouquinho da pocinha aqui. Eu gosto de deixar umas partes bem manchadinhas, acho que é legal, tá? Tento fazer sempre isso, mas tem gente que já prefere uma coisa menos manchada, tá? Eu já gosto mais manchada. Cada um tem o seu estilo. Tô virando assim para não bater a mão no vaso. Aqui eu já consigo também... Tô imaginando que tem nessa parte aqui, ó, onde eu deixei o vaso mais claro, eu tô imaginando uma luz. Então, eu tô colocando essa cor mais clara já para manter essa luz do cacto, mesmo sendo a parte de baixo, a camada de baixo. E aí eu pego um verde mais escuro para pintar as outras partes, tá? Eu tô dando um pouco de luz e sombra no desenho, tá vendo, ó? E aqui o legal é que elas se misturem mesmo. Nessa parte do desenho, do trabalho, eu não tô deixando a aquarela muito, trabalhando com ela mais seca, tô trabalhando com ela mais aguada, porque ela tem que ficar mais clarinha mesmo, a minha intenção é essa. Vou finalizando aqui a primeira camada dessa aula. Então, na parte 2 dessa aula, não ria, o Vitor tá rindo aqui que eu falei errado. Na outra parte dessa aula, a gente vai fazer então o acabamento. Aqui é a primeira camada, é a básica, tá? Então, a gente se vê agora no próximo vídeo, que eu vou fazer a segunda camada. Bom, finalizamos então a parte de trás do desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras noções de aquarela. Espero que vocês pratiquem de novo. Ela gostou de participar dessa aula. E manda pra mim as fotos ou pelo meu WhatsApp, quem tiver, ou pelo Instagram, @CasaEstúdioFeProvinciato. E não esquece de curtir, de se inscrever, de ativar notificações e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Beijo, tchau!